Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, nas nossas duas últimas aulas a gente começou a falar sobre o Teorema de Menelaus, inclusive na nossa última aula especificamente a gente demonstrou o Teorema de Menelaus, concluímos o resultado. Então na aula de hoje a gente vai resolver exercício cuja resolução passa exatamente pela utilização do Teorema de Menelaus, pelo menos uma vez. Então vamos começar pelo seguinte problema. Nós temos aqui um triângulo ABC, correto? Temos aqui um ponto E pertencente ao lado AB, de tal forma que AE sobre EB é igual a 1/3. E temos aqui um ponto D pertencente ao lado BC, de tal maneira que CD sobre DB é igual a 1/2. Bom, então, além disso, a gente tem duas sevianas aqui, AD e CE, se intersectando aqui nesse ponto F. Então, o problema pede a soma dessas razões, né? É F sobre FC mais AF sobre FD. Bom, então eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bem, então observe comigo uma coisa, né? A gente vamos procurar primeiro essa razão, né? É F sobre FC, né? Então, F sobre FC está aqui. Então, olhando para o triângulo, né? CBE, esse triângulo CBE, ele está sendo intersectado aqui por essa reta dos pontos D, F e A, onde no caso o nosso ponto A, ele é o prolongamento, é o ponto de interseção dessa reta com o prolongamento do lado AB. Então eu posso aplicar o teorema de Menelaus nesse triângulo, né? Então repare que os nossos vértices estão aqui e as nossas interseções elas estão aqui. Então, aplicando o teorema de Menelaus no triângulo CBE, eu vou ter o seguinte. Então vamos lá. Partindo daqui, vértice, interseção, interseção, vértice. Então eu tenho CD sobre DB vezes vértice, interseção, interseção, vértice. Então vai ficar BA sobre AE vezes vértice, interseção, interseção, vértice. Então vai ficar EF sobre FD. Tá legal? Bom, FC, perdão. Tudo isso igual a quem? Tudo isso igual a 1. Então, apareceu aqui a razão procurada. Bom, mas se o problema disse que AE sobre EB é igual a 1/3, então eu posso chamar esse segmento aqui de A, então EB vai ser o quê? Vai ser 3A, correto? Então eu tenho que esse sobre esse vai dar 1/3. Analogamente eu tenho o quê? Eu tenho o seguinte, se CD sobre DB é igual a meio, então eu posso chamar aqui de B, logo aqui será quanto? 2B. E essa razão permanece quanto? Permanece 1/2. Então, sendo assim, o que nós temos aqui? Nós temos então o seguinte, ó, CD, B, DB, 2B, vezes BA, que é isso tudo, 4A, AE vale A, vezes EF sobre FC. Tudo isso igual a 1. Bom, então, B simplifica com B, A vai embora com A, e o 4 simplifica com 2, aqui fica 2. Então, dessa forma, EF sobre FC é igual a 1/2. Então, uma das razões eu já encontrei, que é EF sobre FC. Falta achar quem agora? Falta achar agora AF sobre FD.
Bem, AF sobre FD está aqui, né? Então vamos lá. Qual triângulo que a gente pode usar, né? A gente pode usar o triângulo ABD. Então, olhando para o triângulo ABD, nós temos o quê? Nós temos aqui esse triângulo e uma reta cortando esse triângulo, intersectando aqui nos pontos E, F e C, onde C é exatamente o prolongamento de BD. Bom, então mais uma vez, aplicando o Teorema de Menelaus, só que agora no triângulo ABD, nós temos então o seguinte, vamos lá, vértice, interseção, interseção, vértice. Então eu vou ter AB, desculpa, sobre AB, vezes vértice, interseção, interseção, vértice. Então vai ficar BC sobre CD, vezes vértice, interseção, interseção, vértice. Então vai ficar DF sobre FA. Tudo isso igual a 1. Bom, vale Azinho. B vale 3Azinho. Vezes BC vale 3B. E CD vale B. Tudo isso sobre AF sobre, não, contrário, DF sobre FA. Isso aqui é igual a 1. Bom, 3 vai embora com 3, o B vai embora com B e o A vai embora com A. Então eu tenho aqui DF sobre FA igual a 1, e dizer isso é o mesmo que dizer o quê? Que AF sobre FD também é igual a 1. Então, dessa forma, eu encontrei aqui a segunda razão procurada. Então, sabendo essas duas razões, eu consigo calcular agora o que foi pedido no problema. Então, pagando aqui, isso aqui vai me dar então o quê? 1 sobre 2, mais 1, que é a mesma coisa que 2 sobre 2. E dessa forma, essa soma pedida no problema ficou igual a 3 sobre 2. Então, repara aqui duas coisas, né? A gente usou o Teorema de Menelaus 2 vezes, para 2 triângulos, correto? E, além disso, né, não sei se você reparou, eu fiquei ao longo do exercício falando, né, vértice, interseção, interseção, vértice. Porque, geralmente, decorar isso aqui, né, nem sempre é tão trivial. Então, essa ideia do para onde que eu vou, etc., né, quais razões eu coloco aqui, eu sempre gravei dessa forma, né, identificando quem são os vértices, identificando quem são as interseções e fazendo sempre essa relação para descobrir essas razões. Então, dessa maneira, a gente matou aí o nosso problema. Bem, nosso segundo problema, nós temos os seguintes dados. A gente tem um triângulo ABC, a gente tem um ponto D que pertence ao lado AB, tal que AD igual a DB. Eu tenho um ponto E pertencente ao lado BC, tal que BE é igual a 2 vezes EC. O ângulo ADC é igual ao ângulo BAE e o problema pede a medida do ângulo BAC. Então, você tenta resolver o problema em casa. Assim que você terminar, retoma para ver nossa solução. Bem, resumindo os dados do problema, né, o que a gente tem é um triângulo ABC, marquei aqui o ponto médio de AB, né, chamei cada metade de A, marquei o ponto E, onde B é o dobro de EC, então eu chamei EC de B, logo aqui é 2B, e o problema fala que o ângulo BAE é igual ao ângulo ADC, né, então marquei aqui esses ângulos, correto? Bom, primeira coisa, né, se esses dois ângulos são iguais, então esse triângulo ADE, ele é isósceles, né? Então, esse camarada é igual a esse aqui, correto? Bom, então vou chamar isso aqui de K. Aqui de K e aqui de K, tá?
Bom, aparentemente não tem muito a ver com, né, com o Menelaus, porque ele pede a medida desse ângulo, né? Mas observe comigo uma coisa, né? Olha para o triângulo CBD. Esse triângulo, ele está sendo intersectado aqui por essa reta, exatamente nesses pontos aqui, né? Esse ponto E que eu chamei, o ponto A, opa, aqui já tem E, então vou chamar de F. E o ponto E. Tá certo? Bom, então aqui são as minhas interseções. Bom, então aplicando o teorema de Menelaus, nesse triângulo CBD, eu vou ter então o quê? Vértice, interseção, interseção, vértice. Então eu vou ter CA sobre EB vezes vértice, interseção, interseção, vértice. Então vai ficar BA sobre AD, D, vezes vértice, interseção, interseção, vértice. Então vai ficar o quê? DF sobre FC. E tudo isso é igual a quem? Tudo isso é igual a 1. Então vamos lá. CE vale B. EB vale 2B. BA vale 2A. E AD vale Azinho. O DF a gente chamou de K. E o FC eu não sei. Sei que tudo isso é igual a 1. Todo esse produto é igual a 1. Bom, mas e aí? B vai embora com B. A vai embora com A. Além disso, esse 2 vai embora com esse 2. Então, no final das contas, o que a gente encontrou? A gente encontrou, então, que o FC ele é igual a K. Tá bom. Se o FC é igual a K, então isso significa que aqui, ponto F é ponto médio de CD. Tá, mas como é que eu faço então para usar esse fato para achar que aquele ângulo BAC, né? Bom, repare comigo uma coisa. Primeiro, né? Esses dois são iguais porque esses dois ângulos são iguais, né? Então, chama aqui de alfa, chama aqui de alfa. Da mesma maneira, né, como, né, FC é igual a FA, né, porque ambos são iguais a K, o que nós temos então é que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ele é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Porque se esses dois lados são iguais, esse triângulo ele é isósceles, em todo triângulo isósceles os ângulos da base são iguais. Bom, lembrando que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180, o que nós temos então? Nós temos que, e aí somando os ângulos internos do triângulo, né, ADC, nós temos então o quê? Que 2α mais 2β, né, é igual a quanto? É igual a 180. E aí, dessa forma, isso me dá aqui 2 vezes alfa mais beta é igual a 180. Sendo assim, né, 180 simplifica com 2, aqui fica o quê? 90. E quem é esse alfa mais beta, né? Esse alfa mais beta é exatamente o ângulo que a gente quer, né? Que é o ângulo BAC. Então, daqui, o que a gente pode concluir é que o ângulo BAC, que é o ângulo procurado, ele mede 90 graus. Então, repare que a gente utilizou o teorema de Menelaus, né, para resolver um problema angular que, a princípio, não teria muito a ver, né, um com o outro, certo? Então, dessa forma, a gente resolveu o nosso problema e, sendo assim, a gente termina a nossa aula de hoje.